Sr. Doutor, não começaria por agricultura, pedir-lhe, por favor, comentasse o facto da Moody's apontar para uma subida do rating português. Uma boa notícia para a economia portuguesa? É uma boa notícia, claro. É uma notícia que era aguardada, apesar de tudo. Já houve uma outra agência de rating que colocou também o outlook positivo para melhorar o rating dentro de algum tempo. Isso depende no essencial da capacidade para cumprir as metas em termos orçamentais e dependerá também da avaliação que for feita quanto ao comportamento da dívida portuguesa e do peso que essa dívida tem no nosso produto. Basicamente, nós, ali em 2014, tivemos as agências de rating a colocar a dívida portuguesa num outlook positivo também, exatamente como agora, e depois, infelizmente, a seguir, no ano depois, com a solução eleitoral que acabou por vingar, houve, de certa maneira, um compasso de espera e, portanto, um tempo que se perdeu para melhorar o rating da República. Espero que seja desta vez e que, portanto, durante o próximo ano possa concretizar-se essa melhoria do rating, que é muito importante, é o próximo passo mais relevante que nós precisamos, é de que a dívida portuguesa possa ser considerada como uma boa dívida de investimento, até porque isso depois tem repercussões muito significativas noutro tipo de investidores que podem ser atraídos não apenas para a dívida pública, mas também para o investimento privado no nosso país, e isso é muito relevante. Significa esse compasso de espera que esses receios por parte das agências eram infundados e que, no fundo, as políticas económicas estavam bem encaminhadas? Significa que os mercados, de um modo geral, desconfiaram da solução de governo que acabou por vingar em Portugal a seguir às eleições. E não sei se tinham razão ou não, desconfiaram, essa é a verdade. E isso não se refletiu apenas nas agências de rating, refletiu-se também no comportamento do investimento no país durante o ano de 2016, que só viria a melhorar mais no final do ano. Tirando isso, na execução, quer já do final do ano de 2015, quer depois nos primeiros trimestres de 2016, recuou. As pessoas adiaram as suas decisões, ficaram à espera de ver. E creio, se o governo não tivesse sido muito bem sucedido, que foi em atingir a meta do déficit do ano passado, e nós sabemos como é que ela foi atingida, foi colocado em prática um plano B que garantiu com medidas extraordinárias e com mais recursos financeiros, mas sobretudo com cativações muito fortes e, portanto, bloqueando a despesa de investimento e muita da despesa corrente no Estado. Foi possível atingir a meta do déficit e isso deu, quer a investidores, quer às agências de rating, a noção de que o Governo estava comprometido com esses objetivos e isso melhorou, evidentemente, a perspectiva para o futuro. Pena que o Governo não tivesse logo desde o início criado e posto em prática políticas que, no fundo, nos permitissem não desperdiçar esse tempo e ganhar o ano de 2016 para, no início deste ano, podermos ter a subida do rating como era desejado. Mas, como digo, o importante é que existe essa expectativa positiva, isso é bom para o país. Agora, é bom que o Governo, portanto, cumpra aquilo que é o objetivo do déficit, que isso será importante, e preste também atenção à evolução do rácio da dívida pública, que será importante para as agências de notação. Se mantivesse esta tendência que tem oscilado um bocadinho nos últimos meses de agravamento da dívida pública, poderia ficar comprometido o objetivo da melhoria do rating. Mas eu espero que o Governo seja sensível, digamos, a esses sinais e até ao final do ano faça tudo o que está ao seu alcance para que o rácio da dívida pública venha a baixar. Isto, parecendo que são coisas muito financeiras, digamos, e que dizem pouco à generalidade das pessoas, na verdade, é essencial para a melhoria das condições de vida dos portugueses, tal como foi em 2014 podermos fechar o programa de ajustamento e despedirmos da Troika e abrir, portanto, um novo período para o crescimento da economia e para o acesso ao mercado. Isso foi essencial para a recuperação económica do país. Assim, agora será essencial para a melhoria do emprego, da qualidade de vida dos cidadãos, para a melhoria do rendimento, podermos ter uma melhoria do rating para a dívida da República.
Dr. Passos Coelho, face ao que ontem disse sobre o Orçamento de Estado, hoje o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares referia que se de facto o Governo apresentasse o Orçamento do Estado para o próximo ano antes das autárquicas, isso significaria prejudicar o próprio PSD. Acredita que de facto seria prejudicado o PSD com essa apresentação do Orçamento e das medidas? Eu não conheço essas declarações e portanto não as vou comentar. Quero só insistir num ponto que acho que é útil. Quem está no governo, quando há eleições, deve ter alguma parcimónia, deve ter algum cuidado, algum escrúpulo, digamos assim, em não estar a interferir com o anúncio de medidas futuras que, de certa maneira, visam condicionar as escolhas dos cidadãos. É assim, é o que nós esperamos de uma democracia madura, digamos assim. Os governos, quando há eleições, devem abster-se de tomar medidas ou de anunciar medidas que podem, de alguma maneira, condicionar as escolhas dos eleitores. É por isso, quando há eleições legislativas, os governos, nos últimos tempos, têm de estar, digamos, não em mera gestão corrente, mas com a preocupação de não ter um comportamento eleitoralista, digamos assim, mas quando há eleições autárquicas também. E aquilo que muitas vezes acontece é que nós, dia sim, estamos a ver o Governo a anunciar coisas para o futuro. Agora, o que não se fez durante 2 anos de investimento público vai-se fazer, e assinam-se contratos, e assinam-se promessas. Todos os dias este exercício é feito pelo Governo. E ele, apesar de eu estar convencido que as pessoas não se deixam enganar, digamos assim, por este tipo de comportamento, ele não fica bem. Não faz parte de uma sociedade madura, desenvolvida e democrática como é a nossa. E, portanto, gostava que o Governo tivesse um bocadinho de continência, fosse um bocadinho continente nessa matéria. Considera então que prejudicaria o PSD se fossem apresentadas essas medidas? Sabe, eu não estou a olhar nem para o benefício nem para o prejuízo do meu partido. Estou a olhar para a nossa cultura democrática, estou a olhar para o país e é justamente com essa preocupação que eu faço esta observação. Eu agora gostava de falar um bocadinho daquilo que vim aqui fazer. Acham que é possível? Claro. Muito bem. Eu vou iniciar agora esta visita à Agrosemana. Como sabem, uma iniciativa que se tem vindo a impor de forma importante, não é única, como é evidente, mas é uma iniciativa bastante importante e onde, creio eu, se pode chamar a atenção da opinião pública em geral e do país para aspectos que fazem parte importante da nossa economia e que, para quem quer, como julgo todos queremos, construir uma economia mais dinâmica, com mais rendimento, com mais autossuficiência, e aqui a autossuficiência é para ser vista de forma limitada, porque não há ninguém que seja autossuficiente, mas se quisermos realmente, como tem sido o objetivo nos últimos anos, melhorar o nível de autossuficiência alimentar, no sentido em que os investimentos que pudermos fazer na área agrícola sejam relevantes para, em circunstâncias especiais, poder satisfazer as nossas necessidades no nosso mercado. E ainda assim, ser uma fonte de enriquecimento do país, quer porque nos permite exportar muito mais, quer melhorar o rendimento dos agricultores e dos produtores. Estes eventos são muito importantes para podermos fazer esse debate público, essa discussão pública. E no contexto dessa discussão, eu tive a oportunidade de ouvir alguns dos elementos responsáveis pela Agrosemana e ouvi as suas preocupações, as suas aspirações, as suas expectativas também. E creio que, não pretendendo falar por eles, evidentemente, porque eles é que dirão aquilo em público que acharão mais importante, mas na minha ótica gostaria de destacar aspectos relativamente aos quais existe uma consonância de pontos de vista com o PSD. Em primeiro lugar, é muito importante que o Governo não se distraia em matéria de discussão do novo quadro financeiro plurianual, que vai ocorrer muito brevemente em Bruxelas. Em circunstâncias normais, estou convencido, este já seria um ano em que estaríamos a discutir abertamente as opções para o que virá depois do Portugal 2020, mas estou convencido que logo no início do próximo ano essa discussão e essa negociação irá avançar muito rapidamente e é muito importante que o Governo esteja preparado para fazer essa discussão e essa negociação.
E isso não pode deixar de ser feito, não apenas conversando com a oposição, pois isso parece-me evidente, mas sobretudo também com as associações do setor. Vi que as associações estão muito preparadas para fazer essa discussão, mas cabe ao Governo, evidentemente, lançar o debate e poder preparar aquilo que vai ser o futuro a seguir a 2020. O segundo aspecto é que, apesar desse futuro pós-2020 ser muito relevante, também é muito importante que o quadro que hoje temos, e no caso da agricultura ele está centrado no Plano de Desenvolvimento Rural, no PDR, possa ter uma execução mais forte do que aquela que teve até agora. O PSD tem chamado a atenção para isso. É fundamental que o Governo possa reforçar, como o Governo anterior fez, os meios financeiros que permitam uma plena utilização dos programas comunitários e dos financiamentos comunitários para que o investimento na área da agricultura possa realmente ser concretizado. Há hoje muitos projetos que já foram aprovados que simplesmente ficaram a aguardar, porque o Governo não fez o reforço que devia ter feito do financiamento para que eles pudessem avançar, e era muito importante que o Governo recuperasse tempo perdido. Já sabemos que até 2017, ou ano em curso, o Governo se serviu das políticas de investimento público para garantir a execução do déficit e, portanto, não gastou. Mas era muito importante que agora, uma vez que a situação aparentemente está mais normalizada e existe mais folga orçamental, tanta que, pelos vistos, até vai ser possível fazer um novo desagravamento fiscal em sede IRS, era muito bom que as políticas necessárias ao aproveitamento pleno dos fundos europeus pudessem estar em prática. E, portanto, eu daqui lanço esse repto ao Governo, o de que possa realmente recuperar o tempo perdido e permitir aos produtores e aos investidores na área agrícola tirarem pleno partido daquilo que foram as ajudas que foram negociadas pelo Governo anterior e que são muito importantes para o desenvolvimento de todo este setor. Tirando isso, queria apenas anotar as preocupações que aqui foram expressas com setores muito específicos, quer com o leite, quer com todo o processo de recolha de cadáveres, que aparentemente não está a correr tão bem quanto se desejaria, e queria daqui, pelo menos da parte do PSD, dizer que estamos totalmente abertos a poder contribuir para que soluções melhores, mais eficientes possam ser alcançadas a este nível, dei esse compromisso da parte do PSD, e em segundo lugar, que nos associaremos com muito agrado e com muita convicção a esta campanha que vai ser feita, que visa melhorar o comportamento dos nossos consumidores também relativamente ao leite. Terei a oportunidade aqui de certa maneira, sinalizar também esse esforço a que nos queremos associar para dizer aos portugueses que não há nenhuma razão para que o leite tenha hoje muito menos consumo do que tinha há alguns anos atrás e que o leite que é produzido em Portugal é um leite de grande qualidade e, portanto, se o Governo não tivesse perdido tanto tempo como perdeu com as normas de rotulagem obrigatória, nós apresentámos, nós PSD, em 2016, um projeto para fazer a rotulagem do leite, para que as pessoas pudessem preferir, se assim o quisessem, o leite português, e para isso têm de saber se ele é português ou se não é português. O Governo, praticamente só agora no verão, é que pôs em prática um sistema idêntico àquele que nós tínhamos proposto. Pena que ele tivesse sido chumbado há um ano, perdeu-se um ano. Mas, como estou convencido que nós temos um produto de qualidade, era muito importante que o Governo pudesse também manter algumas das ajudas que foram dirigidas a este setor, por um lado, e por outro lado, que pudesse também criar condições, quer para a revisão futura da PAC, mas sobretudo quer também ao nível dos comportamentos de mercado e das práticas restritivas de mercado que, de certa maneira, ainda persistem, dar uma ajuda aos produtores para que pudéssemos ter um dinamismo maior neste setor e não estar tão dependentes de variações de preço como aquelas que têm ocorrido nos últimos anos.